Eu gostaria de compartilhar com vocês, então, nessa noite, um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número... Atos, bem aqui no comecinho, Atos 8, não. É que eu botei um monte de cartão para indicar as páginas, irmãos, e agora deu certo. Atos capítulo 2 e versículos 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo de número 37. Se você tem o seu smartphone ou sua Bíblia tradicional, o Gui tinha pedido para falar em 50 minutos, mas pelo número de esboços aqui a gente vai tocar até uma meia-noite e depois a gente para. É brincadeira, Gui. Então, irmãos, Atos capítulo 2, versículos 37, diz assim: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um vos seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus, nosso Senhor, vos chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelo meio dos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Oremos. Deus, nós nessa noite continuamos a te louvar, ó Deus, agora tornando o nosso coração, nossa mente, todo o nosso ser um altar que recebe a tua voz, a tua palavra, que a nossa vida, que o nosso coração seja uma terra fértil e que a tua palavra seja, como é, uma boa semente dentro de nós e que em nós a tua palavra produza fruto no nome de Jesus. Amém. Esse ano, irmãos, eu completo 16 anos que eu sirvo a Deus, 16 anos da minha conversão. E confesso aos irmãos que, fazendo uma retrospectiva desses últimos 16 anos, eu posso lembrar de que houve momentos assim na minha vida muito significativos, da minha relação com Deus, do que Deus foi promovendo no meu coração. Também posso lembrar assim de tantas coisas assim miraculosas de fato que ocorreram nesse tempo todo, pessoas, sinais. Tem até tiete, gente, ó. Quantas coisas maravilhosas que aconteceram, essas próprias filhas que estão aqui aconteceram durante essa fase, o meu casamento, o histórico dentro do trabalho. E eu lembro que de todo esse tempo, né, desde quando eu era um menino, ainda lá em Criciúma, até agora, assim, como Deus foi produzindo e trabalhando, aperfeiçoando o vaso de barro que somos todos nós. Mas confesso aos irmãos que também, lembrando de muitos momentos felizes, eu também posso lembrar de muitos momentos difíceis da vida cristã. Muitas decepções, se é que podemos chamar assim.
Quando eu digo descer, vai lá, meu amor, corre, gasta essa tua energia. Gasta aqui na igreja, daí chega em casa e dorme assim, né? Então, mas me lembro de quantas decepções, assim, a gente pode imaginar talvez de que quando a gente se convertesse, tivesse uma relação com Deus, a nossa vida pudesse ter sido toda aplainada, como se nenhuma adversidade, nenhuma dificuldade, nenhuma frustração nos ocorresse. E lembro assim que foram diversas vezes. Confesso aos irmãos que se não está 7-1, assim, das adversidades em relação às vitórias, né? Não foi um Brasil e Alemanha. Mas confesso que, assim, de todas elas, eu acho que as coisas quase que empatam, assim. Embora as vitórias tenham sido muito mais significativas, as derrotas também, às vezes, foram avassaladoras. E creio que não é diferente, eu acho, com a história de cada um de vocês. Se nós olharmos para trás, assim, a gente já passou momentos muito difíceis, seja no âmbito dentro da família, seja, às vezes, financeiramente, a gente passou por crises emocionais, problemas com outras pessoas, perdemos gente íntima da nossa casa. E às vezes a impressão é que nós temos, e eu acho que eu compartilho esse sentimento com vocês, é de que existe uma impressão em nós, em alguns momentos, de que Deus não se importa com a gente. Não sei se você chegou já a algum momento a pensar, no momento que você está na luta, no momento que você está sentindo a dor, existe um sentimento muito claro dentro de nós, não é voluntário, né? Mas existe um sentimento de abandono, de como se Deus não estivesse percebendo a nossa dor, como se Deus não estivesse visitando a nossa vida, como se os olhos dele estivessem fechados para o que está acontecendo com a gente, e como se os ouvidos dele também não pudessem ouvir a nossa voz. Eu não sei se eu estou falando aqui ao vento, mas esse sentimento também é compartilhado com a maioria de vocês. Eu acho que esses momentos de escuridão, eles são comuns a todos nós. E com a vivência que a gente vai tendo, uma das coisas que eu fui aprendendo, e que é o que eu gostaria de hoje dividir com vocês, é que justamente, na maioria dos momentos em que eu passei essas adversidades, o sentimento de solidão vinha muito mais da minha falha em perceber o que Deus estava fazendo, do que propriamente de Deus estar com os braços recolhidos pela minha causa. Os irmãos entendem? A maioria das vezes, da minha frustração, não era uma frustração de um Deus que tem um coração duro, de um Deus imóvel, de um Deus inerte, de um Deus insensível para a nossa causa. Não, ao contrário. Era da minha incapacidade ou da forma como eu me achegava a Deus da forma errada. E percebia Deus por uma ótica errada. E dessa forma, então, a minha compreensão de Deus não podia ser correta. E eu lembro agora, há poucos meses atrás, teve um pastor norte-americano aqui e ele estava vendendo uns livros pequenininhos, assim, como ensinar a orar, alguma coisa assim. Confesso aos irmãos, desdenhei do livro do pastor. Porque eu pensei que como se ensinar a orar, né? O cara, eu estou aqui já na labuta, na técnica, né? O cara vai vir lá agora da América do Norte, vai querer ensinar a orar. E aí o pastor acabou dizendo, né? O pastor Sebastião acabou dizendo que aquele livro ia contribuir para o projeto missionário. Dei um 5 lá e levei o livro para casa. O livro ficou assim, tem uma cabeceira assim na nossa cama, deixei o livro ali, eu disse, a hora que eu tiver um tempinho, vou ler. E, passaram-se meses, aquele livro ficou jogado ali. E aí eu peguei aquele livro e abri assim um dia, sabe, aquele que você deita assim, meia-noite, amanhã às 6 tem que estar de pé, mas não tinha o sono, aí abri assim a introdução do livro, comecei a ler, e esse pastor estava contando a história do seu pai, que tinha sido um dos primeiros missionários brasileiros. E ele contava que o pai dele tinha trabalhado, tinha saído dos Estados Unidos, vindo para o Brasil e trabalhado igual um condenado aqui, tentando abrir uma obra, uma igreja, um trabalho de missões na cidade de Campinas, se não me falha a memória. E disse que depois de vários anos, assim, o trabalho não tinha crescido, e o
O pai dele estava profundamente decepcionado, porque tinha abandonado uma carreira profissional nos Estados Unidos, tinha abandonado a segurança da sua casa para viver num outro país, com outro idioma. E ele disse que a grande mudança que houve na vida deles foi que a mãe dele um dia chegou para o pai e disse: olha, se você está tentando plantar, e você está plantando as sementes com a força do teu braço, é só a força do teu braço que está na enxada, e só a força da tua razão que tenta fazer a semente crescer. Por isso os frutos que você colhe são do tamanho do teu esforço. Porque se você estivesse orando para que Deus fizesse crescer a planta, e depois de orar a Deus, e Deus confirmar no seu coração que aquela semente devia ter sido plantada, e então depois de ter orado, então você trabalhasse, então você colheria os frutos na medida de Deus, e não na medida dos seus braços. Fechei o livro. E não dormi por um bom tempo naquela noite. Porque depois de ter terminado esse texto, eu comecei, como se um filme viesse e fizesse a retrospectiva dos últimos anos, e eu lembrei de tantas e tantas coisas que eu tinha iniciado pela força do meu braço. Quantas delas, quanto esforço, quantas reuniões, quantas obras, ministérios, eventos, festas, cultos, eu tinha começado na minha vida pela força do meu braço. E como tinha colhido também frutos segundo as minhas forças. E parece que como paralelamente da história desse pastor, que depois teve uma guinada na vida dele, totalmente, quando eles passaram então a ter um momento de comunhão com Deus verdadeiramente, e a partir desse tempo de comunhão, Deus foi confirmando os próximos passos, e o ministério então teve um tempo de florescimento tremendo. Fato que o filho estava com 70 anos quase, 67, 68 anos, e ainda permanecia missionário no Brasil. E aí eu fiquei lembrando assim de muitos momentos das minhas frustrações, tinha sido isso. E quantas vezes também eu tinha lembrado de momentos em que eu não sabia o que fazer, e fui aos pés de Deus, e Deus deu uma direção, apontou os caminhos, e eu fui trabalhar numa horta que Deus já tinha planejado, num terreno que Deus já tinha delimitado. E então, ao trabalhar num terreno que já era de Deus, os frutos que vieram, a colheita que sobreveio dessa horta foi na medida de Deus. E então eu pude perceber, depois de tanto tempo, que eu precisava de fato aprender a orar. Porque assim, irmãos, para todo mundo assim que gosta de se aventurar nas questões teológicas, você gosta de fazer boas perguntas, né? Então, uma das perguntas que a gente faz, normalmente, principalmente quando você chega à conclusão de que você precisa de novo aprender a orar, por que eu preciso orar se Deus já sabe das coisas que eu vou falar? Você já se perguntou isso? Poxa, por que eu vou dizer para Deus de uma coisa que Ele já sabe? Porque Ele já leu meu coração, Ele já viu o que está na minha mente, Ele sabe dos meus sentimentos, Ele sabe das minhas intenções. Será que Deus é um cara assim meio que sarcástico e fica dizendo, não, vou deixar ela falar um pouquinho mais, porque se ela não se estribuchar ali de joelhos em cima do milho, eu não vou mover a minha mão? A gente ora por quê? Será porque Deus precisa conhecer? É óbvio que nós não oramos porque Deus precisa conhecer. Deus já conhece todas as coisas, não tem nada que nós possamos falar que não seja do seu conhecimento. Aí você pode perguntar, o Lucas pode dizer assim, então eu vou orar, porque Deus vai fazer a vontade dEle. Aí também fica uma pergunta teológica, bom, se Deus já vai fazer a vontade dEle, para que eu vou orar? Ele já vai fazer. Então no que eu entro, né? Se Deus já vai cumprir os desígnios dEle, por que eu vou orar para que uma pessoa está doente tenha saúde? Por que eu vou orar para mim entrar em determinado curso? Se eu já vou entrar naquele curso, já está determinado, e os calvinistas de plantão sabem muito bem disso. Você riu.
Então a gente pergunta por que orar, né? Se Deus já vai fazer aquilo que Ele vai fazer, Ele é Deus, é Senhor sobre todas as coisas. Para que sentido tem a oração? Não tem sentido nenhum se a gente olhar nessa perspectiva. Então você diz assim, não, eu vou orar, porque Deus, Ele vai ver a minha oração, né? E Ele vai se compungir da minha causa, Ele vai se quebrantar diante do meu pedido. Ele já sabe que eu queria, mas Ele precisa que eu esteja lá chorando as pitangas nos pés dEle. Então Ele se quebranta, amolece o coração e atende o meu pedido. Aí eu fico pensando, então Ele é um Deus, parece que um Deus que está assistindo a sessão da tarde, comendo pipoca, e aí você diz, Senhor, atende a minha causa, olha a luta que eu estou passando aqui dentro de casa. Ele fala assim, poxa, deixa eu terminar agora, antes da malhação eu te dou uma resposta. Como se Deus fosse algo insensível, parece que nós tivéssemos que orar para mover a mão de Deus. Que Deus estava lá inerte nos céus, olhando para você, um Deus barbudo, né, com teia de aranha embaixo dos braços, esperando só que você se arrebentasse em oração para que Ele pudesse atender a sua causa. Porque se Deus só vai mudar de ideia, ou seja, se eu vou ter que orar e clamar a Deus para Ele mudar de ideia, então Ele é um Deus insensível. Um Deus que está esperando que, a Ele estava lá no sofazão, e eu disse, Senhor, atende a minha causa. E ele acorda lá nos céus e diz, pô, rapaz, eu tinha até me esquecido já. Ainda bem que você deu essa oração, esse grito aí, que eu já tinha até me esquecido de você. Agora, porque você orou, então eu vou atender, vou escutar o teu chamado e vou atender a sua causa. Confesso aos irmãos, nenhuma dessas respostas são satisfatórias. Mas é por isso que as Escrituras estão aqui, para nos dar as respostas satisfatórias. Porque quando a gente precisa aprender a orar, a gente precisa começar a livrar de alguns equívocos da nossa fé. E esses equívocos têm levado dezenas e dezenas de jovens, homens e mulheres para fora da igreja, decepcionados com Deus, decepcionados com a igreja, decepcionados consigo mesmo. Você mesmo pode ter lembrança de quanta gente já passou aqui e hoje a gente não sabe onde está. Pessoas que talvez tiveram esses mesmos dilemas, passaram por essas mesmas crises e não obtiveram respostas. Por que nós oramos? Né? Um dos equívocos, né, que a gente precisa é justamente esse, de que parece que nós falamos para Deus, né, nós propusemos para Deus e Deus vai responder. Senhor, é o seguinte, agora eu estou aqui, a semana que vem eu vou ter que fazer uma inscrição num dos cursos da graduação, eu não sei qual é ainda. Você já propôs para Deus, você está entendendo o que está acontecendo? É semana que vem, você vai lembrar? Semana que vem eu vou estar lá, eu vou fazer a inscrição, vai ter uma ficha com várias opções e eu preciso escolher uma. Então, a primeira impressão que nós temos é de que nós vamos propor alguma coisa para Deus e Deus vai responder. Deus está esperando sempre. Deus está sempre em stand-by. Pô, em inglês, você viu? Prof, puxando já. Deus está sempre em stand-by esperando você apertar o power. Como se Deus estivesse inerte, como se Deus tivesse... a gente tivesse sempre que falar para que Deus ouvisse. Parece que a gente precisa orar para pôr Deus em movimento. Parece que Deus está parado lá, nos céus, assistindo a sessão da tarde, brincando, e aí quando nós oramos, Ele assim, poxa, lembrei da tua mãe que está doente, nem tinha mais passado pela minha cabeça de que você está sozinho. E parece que então ao nós orarmos, e eu me lembro de umas campanhas que tinha de umas igrejas malucas, que às vezes surge por aí, de que nós devemos, né, exigir de Deus, né? Não era, tinha uma palavra, como é que era? Reivindicar de Deus. O Macedo anda soltando algumas coisas aí no Templo Novo que ele fez aí. Que nós temos que reivindicar o negócio. Parece que então quando você reivindica, Deus, opa, desculpa, Maicon, que eu não tinha, estava tão ocupado lá na Índia atendendo os irmãos que estavam lá, um pessoal na África com ebola que nem tinha me visto que você estava passando por isso aqui. Então parece que a gente fala sempre para um Deus inerte. Visto isso é comum dentro da igreja evangélica, é comum nós ouvirmos isso das pessoas, dos púlpitos. Isso também é uma coisa equivocada. Uma outra coisa que também parece assim é que nós estamos preocupados com aquela causa. Deus não.
Parece que nós estamos preocupados que aquela pessoa que está no hospital seja curada. Deus não. Nós oramos para que, parece que nós queremos que a nossa mãe e nosso pai chegue a Deus. Deus não está interessado nisso. Nós vamos para a oração para convencer Deus de que aquele menino lá precisa ser amolecido o coração, que eu quero namorar com ele. Parece que Deus não está interessado na sua relação, na sua vida sentimental. Então a gente vai para Deus, dizendo para Deus: Senhor, olha, tu precisa ver, tu não está enxergando direito, o negócio está preto, está ruim o negócio. A crise está feia, tu já percebeu isso? É como se nós chegássemos para Deus na nossa oração e fôssemos mostrar que nós estamos preocupados e Deus estivesse passivo diante de tudo. Essa normalmente é a nossa oração. Mas o que as Escrituras vão nos dizer, irmãos, é que nosso Deus é um Deus de movimento. O que as Escrituras vão dizer é que quem está agindo na vida é Deus. De que quem está interessado em transformar as realidades é Deus. De que quem está comprometido com a vida das pessoas e com a sua vida é Deus. De que quem está agora em movimento, agindo, que vai agir, que prometeu que iria intervir, que estaria conosco, é Deus. Ele vai fazer, Ele está fazendo, Ele prometeu que ia fazer, e Ele é um Deus que está em movimento. É Ele que está agindo. Deus não está sendo compungido, Deus não está sendo quebrantado por oração de ninguém. É Deus que está em toda a cidade, Deus que está em cada causa, em cada dor, em cada lágrima, em cada dúvida, em cada crise, em cada solidão. É Ele o primeiro a estar ali, não nós. Nós não estamos em missão. Deus está em missão. Nós não estamos agindo. Deus está agindo. Nós não estamos fazendo com que Deus se ponha em movimento porque os nossos olhos contemplaram a necessidade. Deus viu e vê as necessidades. E Ele está agindo a favor dessas necessidades. Então fica a pergunta: por que orar? Por que devemos orar? E a resposta é essa: porque Deus nos quer como cooperadores de tudo aquilo que Ele já está fazendo. Deus nos quer que nós estejamos com Ele, cooperando com Ele. Cooperando ao quê? Operando junto, trabalhando junto com Ele em tudo que Ele está fazendo. Quem está fazendo é Deus. E nós oramos para que nós estejamos junto com Deus naquilo em que Deus já está fazendo. Irmãos, quem põe Deus em movimento é macumbeiro, feiticeiro. Que você faz uma mandinga aqui e os deuses se movem lá. Não há mandinga que mova o nosso Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Não há nada que mova o braço de Deus, não há um Deus mais compassivo, não há um Deus com os ouvidos tão abertos, não há um Deus com o coração tão quebrantado, não há um Deus tão carinhoso, tão perto quanto o nosso Deus. E não há nada que a nossa oração possa fazer, nem em relação a nós mesmos, nem em relação a alguém, senão dizer para Deus que nós queremos estar cooperando no que Deus já está fazendo na nossa vida, na vida de outra pessoa, na vida do esconderijo, na vida da resgate, na vida da igreja. A oração não é uma ordem, não é um pedido que o garçom leva para a cozinha para sair o prato. A oração é dizer assim: ó, eis-me aqui, para que o cozinheiro me coloque na cozinha, para que eu possa talvez picar as cebolas do prato que Deus já está fazendo. A oração é um pedido que vai para o garçom, dizendo que o mestre que está na cozinha: Senhor, se tu quiseres que esse restaurante mesmo seja uma bênção, eu estou aqui, se possível for para lavar os pratos, porque o restaurante da vida é de Deus. Ninguém está dando ordens, ninguém fala nada para Deus, não é nada novo para Deus, e não é um Deus que não se compadeça da nossa causa. Eu lembro de uma passagem que muito me trouxe conflito durante a vida, foi 1 João capítulo 5, versículo 14.
1 João, capítulo 5, versículo 14, diz assim: essa é a confiança que temos nele. Primeira carta de João 5,14. Prestem atenção, essa é a confiança que nós temos nele. Que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E o texto continua no versículo 15, dizendo assim: se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que fizemos. Eu fiquei perguntando, muita gente utilizou esse versículo, irmão, para transformar Deus numa vareta mágica. Tudo que pedir em oração, recebereis. Tudo que você pedires, você vai ter. E aí Deus virou um seguro de vida, um cartão de crédito ilimitado. Você vai, usa o nome de Deus, passa, né? Não precisa nem digitar a senha, o crédito está na conta, você comprou, está aí, está na mão. Mas interessante que o texto não diz isso, ele vai dizer, se você pedir, segundo a vontade dele, então tudo o que você pedir vai ocorrer. Ou seja, é uma oração que se lança, que embarca no barco de Deus. Ele navega nas asas de Deus. Eu me lanço em oração, Deus recolhe as minhas mãos, coloca em suas asas e nós passamos a voar juntos com o Senhor. Eu lembro de uma passagem, por exemplo, de Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 diz assim: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, na nação dos Medos, o qual havia constituído o rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, lembre, interessante, né? Daniel falando que estava lendo a profecia de Jeremias, um profeta lendo a profecia do outro. Ele se lembrando, lendo e entendendo o que estava escrito, do número de anos em que Israel passaria no cativeiro na Babilônica, escrito no livro de Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, que eram esses 70 anos. E eu então dirigi o meu rosto ao Senhor, para o buscar com o coração, e rogar com jejuns, e saco, e cinza. Que interessante, irmãos, essa passagem de Daniel 9. Olha só, o profeta Daniel está com a profecia de Jeremias nas mãos, lendo a profecia, e Jeremias tinha dito, olha, Deus vai levar todos eles escravos para o Iraque, para a Babilônia, e eles vão ficar 70 anos lá. Daniel escreve aqui dizendo, eu peguei e li a profecia. Jeremias disse que Deus vai permanecer, fazer com que o povo permaneça 70 anos. Então eu me abaixei para orar. Ô Nete, por que Daniel já orou então? Se já havia 70 anos. Já estava decretado que era 70 anos. Já estava designado por Deus pela profecia de Jeremias que haveria o povo de ficar 70 anos na Babilônia. Qual foi a oração de Daniel, irmãos? Qual foi a oração de Daniel? A oração de Daniel, irmãos, não foi outra senão que ele gostaria de retornar depois desses 70 anos da Babilônia para Jerusalém. A oração de Daniel não foi outra senão que ele queria estar entre aqueles que retornariam do exílio babilônico e voltar para Jerusalém. O que Daniel fez? Senhor, a tua vontade é que daqui a 70 anos o povo retorne. Senhor, eis-me aqui, me leva junto contigo segundo a tua promessa. Me leva quando o Senhor levar o teu povo de volta para Jerusalém, que eu seja um desses que esteja entre os retornantes. Que eu não permaneça na Babilônia para sempre. O decreto de Deus já estava dado, Deus já tinha designado. Os irmãos acham que alguma coisa mudaria isso? Nada mudaria isso. Os irmãos compreendem? Nada mudaria, nada poderia ser feito. Agora o que aconteceu, irmãos? Milhares foram até a Babilônia escravos. Quantos voltaram? Uns pouquinhos, umas centenas. Quem estava no meio desses que retornaram, irmãos? Daniel. Ele disse, Senhor, eu estou vendo os teus planos, Senhor. Eu quero fazer parte desses teus planos, Senhor, que eu esteja
dentro dessa tua promessa, que eu embarque dentro do teu barco, que eu esteja montado nas tuas asas, Senhor, e que para onde tu fores, Senhor, tu me carregues junto. Essa foi a oração de Daniel. Essa foi a oração de Daniel. Eles estão esperando a promessa. Eles estão esperando a promessa. E o texto que nós acabamos de ler é exatamente esse. O texto de Atos é esse texto. Como também podemos ler em Mateus capítulo 3, versículo 1 a 3, quando diz assim, Mateus 3, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós do que clamai no deserto, preparai o Senhor, endireitai as suas veredas. Posso perguntar para o pastor André assim, tá, o que o João Batista está dizendo? Que o Messias ia vir, que era Jesus Cristo, estava anunciando esse Messias, e vão na frente, endireitam a vereda do Messias. A pergunta é, irmãos, o Messias precisava ter as veredas endireitadas para que ele se achegasse? Alguém precisava arrumar o terreninho para que Jesus cruzasse ele? Existia alguma coisa que pudesse impedir Jesus de entrar nessa terra e fazer aquilo que ele veio fazer? Existe alguma coisa? Existe, Lucas? Mas por que Deus, na sua palavra, diz que eles estavam esperando sim e conclamando o povo a endireitar os caminhos do Messias? É interessante o que acontece aqui. Irmãos, nada podia impedir Jesus de cumprir o seu ministério. Agora o que João Batista está dizendo assim, orai para que quando o Messias passar, vocês percebam o que ele está passando. Percebam que não interessa o que você possa agora fazer, você precisa estar em oração, para que quando o Messias passar, para que quando ele estiver aqui, você não esteja do lado de fora. Para que quando o Messias chegar, vocês não se encontrem ignorantes, ou para que vocês se encontrem longe, não, vocês devem orar, porque o Senhor está vindo. Então percebam, orem a Deus, para que vocês estejam junto com Ele nessas veredas. É muito significativo isso. Por que devorar? Por que devorar está ali em Atos 10, que é o texto áureo da descida do Espírito Santo sobre a igreja? Para que Deus olhe para mim e desça o Espírito Santo sobre mim? Não! Você deve orar para que quando Jesus Cristo passe, e para que quando Deus venha derramar do seu Espírito, você não esteja longe. Para que quando Deus vier cumprir os desígnios dele na sua vida, você não esteja distante, você perceba o que Deus está fazendo. Então por que a gente ora? Para que quando Deus estiver agindo, nós estejamos dentro desse agir de Deus. Dentro desse agir de Deus. Aonde? Aqui no esconderijo, gente. Na sua casa. Em qualquer lugar. Sabe, a gente fica planejando muita coisa, é o retiro, é o caminhão e tantas outras coisas que pode acontecer aqui nesse lugar. Sabe que a minha oração a partir de agora, eu quero saber o que Deus vai fazer entre nós. Para que nós só investamos as nossas forças, o nosso tempo, para que Deus nos inclua no movimento. Para que se Deus estiver apontado para lá, que sejam para lá também os nossos esforços, e não espalhados por todos qualquer canto. Eu quero para que aonde o Messias esteja trilhando, que as suas veredas, que eu conheça as veredas de Deus, que eu conheça os caminhos de Deus, possa perceber onde estão os seus passos e encaixar os meus passos nas pegadas dele. E aí a nossa frustração vai embora. E aí tudo que se pede em oração acontece. Porque não vai segundo aquilo que nós desejamos. Não interessa o que se está fazendo. O que eu sei, irmãos, é que Deus está operando agora.
Ele é o Senhor da história hoje. Ele é o Deus da igreja nesse momento. Ele é o Senhor da sua casa, do seu trabalho, da sua vida. Ele estava agindo no passado. Ele está fazendo nesse momento. Deus está em movimento. Deus está agindo. O Espírito de Deus não é um espírito morto. Desde Gênesis é o Espírito que se move sobre as águas. Quiçá nós sejamos esses que em oração levantamos as mãos e digamos a Deus: Senhor, que eu seja também um passageiro desse teu barco, desse teu ônibus. Para onde é que Deus está indo? É interessante, irmãos, que em Paulo, no capítulo 19 do livro de Atos, ele chega a um dos irmãos em Éfeso e perguntaram assim para os irmãos de Efésios: irmãos, vocês já receberam o Espírito Santo? Paulo pergunta a uma igreja já constituída. Estou suando, né, varão? Mas é assim, é bênção. O cara vai ficando gordinho, não tem outra saída, irmão. Ele chegou para os irmãos de Éfeso e disse: irmãos, vocês já receberam o Espírito Santo? E eles falaram: Espírito o quê? Está lá, Atos 19. Espírito o quê? Espírito Santo. Nem sabemos o que é. Ele falou assim: pô, vocês não souberam ainda? Irmãos, a igreja de Éfeso foi constituída 10 anos depois que o Espírito já tinha descido em Pentecoste no cenáculo. 10 anos depois. E tinha uns crentes lá assim: ah, é? Já desceu? Pô, nem me contaram que os mamonas morreram ainda. Sabe? Deus já estava movendo, Deus estava agindo, Deus já estava operando. E tinha uma igreja boiando. Por quê? Porque estavam fazendo as suas orações, mas não tinham ligado o GPS de Deus ainda para saber o que Deus estava fazendo em Éfeso, o que o Espírito estava movendo naquela cidade, o que Deus estava operando naquela igreja, e que se eles estivessem conhecidos, estivessem em contato, e se eles estivessem de fato orando, para que eles conhecessem então o que Deus estava fazendo, eles talvez não tivessem perdido tanto tempo. Deus responde à minha oração? Responde, é óbvio. Deus, ele pode se movimentar por uma oração. Eu acredito que Deus já está em movimento antes que nós oremos, irmãos. Eu acho que nós nos achamos a última bolacha do pacote e achamos que nós podemos dar alguma novidade para Deus. Eu só pergunto para Deus o seguinte: Deus, a minha oração não é: Deus, não cura a minha irmã, a minha mãe está indo para o final da sua vida sem te conhecer, ela vai para o inferno. Deus, faz alguma coisa pela minha mãe. Essa era a minha oração antes. Sabe qual é a minha oração agora? A minha oração é assim: Senhor, Tu que já amas a minha mãe, Tu que já trabalhas na vida da minha mãe, Tu que não se esquece dela nem um segundo só, me mostra como eu posso contribuir, cooperar na obra de salvação da minha mãe que você já está fazendo. Eu não digo: Senhor, me mostra, Senhor, olha a igreja, aquele jovem foi para longe, aquele outro está fazendo festa, aquele lá está fazendo lambança. Senhor, o Senhor não está vendo, ele vai se arrebentar, está quebrando a cara. Essa era a oração antes. Agora, Senhor, o Senhor que já está vendo onde ele está, o Senhor que está com o coração quebrantado diante dessa ovelha que se perdeu, o Senhor que já está agindo, o Teu Espírito que já está se movendo já no coração daquele homem, Senhor, que eu esteja e seja participante então nessa obra que o Senhor já está realizando. É Deus que realiza a obra. Nós só oramos para participar da obra de Deus. É para isso. A resposta é: por que oramos? Para dizer que quando Tu fizerdes, ó Deus, alguma coisa, faça através de mim. Essa deve ser a sua oração. Senhor, quando Tu fizerdes alguma coisa a respeito dessa pessoa, dessa igreja, daquele grupo, da minha profissão, da minha relação, quando Tu operares, que eu esteja na mesma direção, que nós, quem estuda engenharia, as questões dos vetores, que os vetores estejam alinhados para que as forças se somem. Eu não quero lutar com Deus, eu quero estar na direção de Deus. É alguém que se achega a Deus de uma outra forma.
Por que oramos, Deus, irmãos? Para dizer para Deus que quando Deus fizer, que Ele faça através de nós, que Ele faça comigo, que Ele não faça sem se esquecer de você. Você ora para dizer: Deus, eu quero participar de tudo que o Senhor já está fazendo, em todas as esferas. E aí aquela ideia de que nós oramos para dizer para Deus alguma coisa cai por terra. Senhor, o que Tu estás fazendo? Ei, eu estou aqui, se lembra? É como se Deus passasse por cima da igreja, recolhendo com os seus braços aqueles que oram. E quem é os que oram? É os que levantam as mãos para o céu e diz: Senhor, quando Tu passares, para ires em missão executares aquilo que Tu desejas, eis a minha mão aqui, me leva junto. Eu quero trabalhar contigo. Seja na Judéia, na Galiléia, ou nos confins da terra, aqui no esconderijo ou em qualquer lugar. Eu quero fazer parte dessa promessa. Em Atos capítulo 8, irmãos, nós podemos ver isso mais uma vez, porque a repetição de texto, irmãos, para mostrar que essa verdade a respeito da oração, ela não é um ponto de vista, mas é uma explanação que nós podemos ver em todas as escrituras acontecendo da mesma forma. Olha lá em Atos capítulo 8, versículo 26, quando o texto da palavra de Deus diz assim, ó: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e assentado no seu carro, o que o etíope fazia? Lia o profeta Isaías. Lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes o que tu lês? E ele disse: Como poderei entender, senão alguém que me ensine? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Isso aqui é mais uma vez a prova, irmãos, de que a gente às vezes está na mesma vibe do Filipe. Porque o Filipe estava o quê? A igreja estava se expandindo. Filipe está lá em Antioquia da Síria, fazendo as suas missões, e de repente o Espírito vem para ele e diz: sai aqui em direção ao deserto, pode andar. Chegou lá, o que ele encontra? Um etíope, irmãos. Um etíope. Onde é que fica a Etiópia, irmãos? Na África. Mas para aí, a igreja estava nascendo, o negócio está lá no Oriente Médio. O que Deus estava fazendo com um cara que mora lá na África? O Filipe achou que estava em missões, irmãos. Enquanto o Filipe tinha andado 1 quilômetro, o Espírito Santo já tinha andado 10.000 milhas. Enquanto ele achava que estava em missões, o Espírito já tinha convertido um cara lá na Etiópia. Esse cara já estava em Jerusalém, já estava adorando a Deus. E ele falou: só vai lá para aquele cara que ele já está lendo o livro, ele já está com o coração quebrantado, ele já está servindo a Deus, ele só precisa que alguém ajude nele no discipulado. Filipe, a obra é minha, Filipe. A obra é minha. Eu já estou agindo por tudo quanto é lugar na vida de um monte de gente. Eu só quero que você ore para saber com quem que eu estou falando, aonde eu estou falando, para que aonde eu esteja agindo, se você estiver orando, eu vou passar com as minhas asas. Se você estiver com o braço levantado, eu te recolho e te levo comigo nessa missão. Era isso que estava. Em Atos capítulo 9, versículo 10, a passagem de Ananias, a mesma coisa. Diz lá o texto bíblico que havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse: te levanta, vai para a casa chamada direita, a rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem chamado Tarso, chamado Saulo. Um homem de Tarso chamado Saulo, pois que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem. Quantos males esse homem tem feito aos santos de Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o seu nome. Disse, porém, o Senhor: vai, porque é este para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel.
Irmãos, o Paulo era um cara daqueles igual os iraquianos lá que estavam com a espada na mão decapitando todo mundo, como está acontecendo lá no Iraque. Quando Ananias viu, ele chegou e disse: Senhor, você sabe o que está acontecendo? Tem um tal de Saulo, o cara é terrível. O cara está vindo para cá, para Damasco. Essa foi a oração de Ananias? Não. Mas ele poderia ter orado assim, né? Senhor, o senhor não sabe quem é Paulo. O cara, ele é o bombadão. O cara vai vir detonar a gente. Senhor, presta atenção. Meu irmão, Deus, ele está vindo aí. Ele disse: Senhor, o que precisa ser feito, Senhor? Vá até a casa dele. Ache a casa do cara. Ele disse: Senhor, esse cara aí é um tremendão. O que tem que ser feito? Vai até a casa do cara. E quando Ananias chega, versículo 16, e eu lhe mostrarei quando deve aparecer pelo meu nome. Foi Ananias, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Quando Ananias chegou na casa, ele estendeu os braços e disse: irmão Saulo. Pergunto, pastor Evandro, como é que o Ananias, que nunca tinha vindo Saulo, sabia que Saulo era irmão agora? Porque Deus já tinha encontrado o Saulo no caminho de Damasco, enquanto Saulo vinha para matar os cidadãos da Síria, que a capital é Damasco. No caminho Deus já levantou uma luz sobre ele, cegou os seus olhos, falou ao seu coração, converteu Saulo em Paulo, e quando Paulo chega em Damasco, já chega cego, convertido e esperando a promessa de Deus de restaurar a visão e transformar ele no apóstolo da igreja. Qual foi a oração de Ananias? Senhor, o bicho está feio por aí, eis-me aqui, qual é a tua missão? Ele não sabia o que Saulo estava vindo fazer em Damasco. Ele não sabia o que estava por ocorrer, mas ele sabia que se ele estendesse a sua mão em oração, Deus o levaria a participar de umas obras mais tremendas que a Bíblia fala, que foi esse grande avivamento do primeiro século da igreja. Ele soube, Ananias, que ele precisava não dizer o que tinha que ser feito para Deus. Senhor, levanta uma muralha aqui, convida o Saulo, pastor Evandro e mais uns 3 bombados aqui, vamos se trancar dentro de casa que o Saulo está vindo aí com o terror. Não foi isso que ele fez. Deus sabia de todas as coisas. Ele só disse para Deus o que tinha que ser feito com ele mesmo. Senhor, eis-me aqui, me põe contigo na obra, na vida de Paulo. É totalmente diferente essa relação. Irmãos, quando você ouve isso nas Escrituras, você pega aí uns negócios aí que abriram as portas que se chama de igreja, que botaram Deus, sabe, a obedecer os pedidos do povo, e a igreja tem vestido, sabe, vestes de saco, tem passado vergonha, tem levantado cinza sobre a sua cabeça, mas porque tem se relacionado com Deus da forma errada. E talvez seja essa também a sua relação, porque essa era a minha. E muitas vezes eu me frustrei com Deus, irmãos, porque eu não tinha ainda me percebido, porque o que as Escrituras dizem que deve ser a oração. Irmãos, e se você não se achega a Deus da forma correta, e se a sua oração ela não é conforme os desígnios de Deus, então você vai sempre ter uma vida rasa com Deus. Vai ser sempre um transeunte, alguém que ouve falar das coisas que Deus faz, mas jamais penetra dentro da missão de Deus. Jamais penetra nos desígnios de Deus e consegue se alegrar em Deus, e aí sim, ver os resultados plenos, fartos da promessa que Deus está. Porque aonde Deus está, se você estiver, ali vai haver bênçãos sem medidas. Ali os frutos vão ser colhidos. A oração é uma conversa com Deus sobre aquilo que nós estamos fazendo junto com Deus. Junto com Deus. Nós não propomos para Deus um projeto, nós dizemos para Deus qual é o projeto de Deus. Os irmãos entendem? Nós não vamos propor para Deus que lá em setembro e outubro nós vamos fazer um trabalho de missões. Nós queremos saber o que Deus vai fazer e como Deus quer nos usar naquele lugar. Essa é a nossa oração, porque Deus já sabe das necessidades de cada bairro da cidade, sabe dos índices, sabe de todas as pessoas que estão perdidas. É isso, irmãos. Não é que Deus vai fazer tudo sozinho,
Mas você tem que deixar de fazer as coisas também sozinho. E aí é onde eu me encaminho para o final. Você está, como eu, batalhando na vida na força do seu braço, muitas vezes. E você só tem colhido os frutos segundo a sua força, segundo o tamanho do alcance da tua ferramenta. Mas quiçá que você veja com os olhos de Deus, que não é Deus sozinho que faz, e nem você sozinho que faz, mas que Deus chama a todos nós, a igreja, para sermos cooperadores com Deus, na missão que é de Deus, para fazer aquilo que Deus deseja, e para que prosperemos naquilo que nós fomos fazer, amém? A oração precisa ser assim. Quando a gente ora pelos nossos filhos, né, Nete, a gente diz, Senhor, eu queria que o Senhor estivesse cuidando da Maria Júlia e da Ana Clara lá, para que ela não se machucasse. Senhor, cuida dela, que se ela tem bronquite, Deus. Ô Pai, olha, parece que Deus assim, sabe? Ele não conhece a Ana Clara. Como se ele não soubesse das doenças que ela tem, e como se ele não soubesse dos perigos que ela está sofrendo agora por correr aí loucamente por dentro da igreja. Deus já sabe de todas essas coisas, irmãos. A nossa oração diz, Senhor, como é que eu posso cooperar contigo sobre o teu cuidado com a vida da Ana Clara? Como eu vou cooperar contigo no teu cuidado que já existe sobre a vida dela? Eu não estou te chamando para cuidar dela, porque tu já é um Senhor que cuida, amém? Às vezes nós oramos como Ananias, Senhor, vai lá e cuidado com Paulo. Nós podíamos fazer essa oração, Senhor, afasta aquele brutamonte daqui, tira ele de Damasco. E aí os anjos podiam dizer assim para Deus, pô Deus, tu é um cara paciente também, porque esse cara está o tempo todo aí, buzinando no teu ouvido, tu já sabe de tudo isso, mas ele não cansa de dizer para ti o que você tem que fazer. Aí Deus, né, compassivo, diz assim, não, mas é que é a forma dele expressar a sua fé. Então ele vai dizendo assim, olha, ele vai tentar mostrar para mim que ele está interessado por aquilo, e aí ele vai dizer para mim o que eu tenho que fazer. E o anjo, bom, o Senhor é o Senhor mesmo, então o Senhor faz do jeito que o Senhor quer. Mas, sabe, é isso, irmãos, a gente fala para Deus sobre os nossos sonhos para esse grupo de jovens. Para cada projeto que está se iniciando, né? O Saulo vai falar do tatame, da aula de jiu-jitsu, do inglês, do francês, dos GPs. Tudo, irmãos, tudo que está acontecendo dentro dessa igreja, na sua vida, é essa a disposição que a Bíblia nos ensina. Nós nos lançamos para Deus e depois o quê? Nos silenciamos. Por quê? Porque nós precisamos ouvir o que Deus tem para falar. E essa talvez seja a parte mais essencial. Se eu não me silencio para ver o que Deus tem a dizer, então eu vou ficar talvez no vácuo. Importante, irmãos, gravem isso com vocês. O silêncio é uma parte fundamental da oração. Fecha a matraca. Tranca a língua, irmão. Desliga tudo. E deixa Deus romper o silêncio da tua alma. E falar dentro do teu coração. Quais são os desígnios dele para a tua vida. Como ele quer te usar. Aonde ele quer te usar. E como ele vai fazer essas coisas. Mas isso precisa do silêncio. A oração não é para que Deus se mova, a oração não é para que Deus faça o que Deus tinha que fazer, como em Atos 10. O Espírito Santo já estava prometido. O apóstolo Pedro orou, Senhor, que eu esteja aqui quando tu vieres com teu Espírito. E Pedro estava lá. Sabe quando Jesus Cristo deu a promessa do Espírito Santo, quantas pessoas tinham? 500. Quantos estavam no cenáculo quando o Espírito Santo estava lá? 120. Cadê os outros, irmãos? Onde é que estavam os outros 380? Os outros 380 estavam fazendo as suas orações da sua forma. Havia 120 que fizeram oração. Senhor, a hora que tu derramares o teu Espírito, que eu esteja lá. E esses receberam da plenitude de Deus. É confiança, amados. Quando você se ajoelhar, não o que Deus vai fazer no cativeiro, mas quando tiver o cativeiro, onde você vai estar nesse processo. Não é para que quando o Messias chegue, o que você vai ter que fazer. É para que quando Jesus estiver agindo, você esteja junto com Jesus. Não é para que você seja como Filipe, que estava procurando a quem converter, mas quando o Senhor quiser tocar a vida de alguém, que você seja o Filipe que vai até o etíope.
Para que quando o seu joelho se dobre, você não fique com medo das adversidades ou dos violentos que assolam a tua vida, como assim Ananias tinha medo de Saulo. Mas para que quando tiver essa oração, para que quando você tiver sido acometido de muita violência, para que Deus seja aquele que opere no violento a obra dele e você seja salvo e esteja em paz. É isso. As nossas ações podem ser mais efetivas, irmãos. As bandas, o teatro, a pregação, o louvor e cada coisa na sua vida pode ter um rumo totalmente diferente. Você pode, de fato, sem jargões evangélicos, começar a viver um novo tempo na sua vida. De maneira que se você mudar a forma como você ora. Eu comecei essa caminhada e eu convido a galera do esconderijo a estar junto comigo. Por isso, irmão, se disponibilize. Pare de falar e ouça a Deus. Diga para Deus, não quais são as soluções, mas quais as soluções que Deus tem e que você deseja estar junto nesse trabalho, nessa obra. E aí, quando você plantar uma semente, como diz a palavra de Deus, os sacos transbordarão de 1 para 30, de 1 para 60 e de 1 para 100. Não segundo a força do seu braço, mas segundo o poder de Deus. E quando nos achegarmos assim, talvez nos frustraremos menos e louvaremos a Deus ainda mais. Amém.